Olá, povo! Eu sou a Mica, do blog Esperando Esperado, e eu estou aqui novamente para falar sobre o que eu andei lendo. Nessas últimas semanas eu li 3 livros. Na verdade li mais 2, só que os outros 2 ainda estão em andamento, então eu não vou falar sobre eles. Um deles que eu terminei de ler foi um espinho na carne, uma pedra no meu sapato. Eu demorei quase 1 ano e meio para ler, coitado. Mas se eu demorei foi porque eu não gostei do livro, tá? Fica aqui registrado. Eu achei que eu esperava que fosse gostar, porque o tema é interessante, ele é meio épico, e porque o Disse-me-Disse estava grande, as pessoas falando super bem, e também porque é um autor brasileiro, então eu tinha aquela esperança de, poxa, é um autor brasileiro que tá todo mundo falando bem, não pode ser ruim, tem que ser bom. Eu tava naquela esperança de que fosse legal, mas não foi. Eu achei tão cansativo, que se enrolou por mais de 1 ano. É uma vergonha um livro demorar tanto tempo assim pra terminar, mas realmente não tava dando. Eu começava a ler, cansava, dava sono, enfim. Tô falando sobre nenhum outro que não seja A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Esse livro, capa dura, bom, eu peguei emprestado de um amigo meu, e esse foi mais um dos motivos para eu ter lido até o final. Porque eu achei que, já que eu peguei emprestado, eu devia isso a ele, entendeu? Então eu li. O livro é grosso, mas não foi por isso que eu não demorei tanto, não. Foi porque realmente eu não gostei. Eu achei que o livro não é bom. Eu acho que ele não é bem escrito. Eu acho que o autor ele parece imaturo na escrita dele. Não sei o quanto de vocês conhecem de RPG. Eu gosto bastante de RPG, tá? Não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu já joguei várias vezes durante um bom tempo. Sou apaixonada por RPG, mas RPG é uma coisa, leitura pra mim é outra coisa diferente. E o Eduardo Spohr, ele tem aquela sensação, me deu essa sensação de que ou ele já jogou muito RPG na vida, ou ele já mestrou muito, ou os dois, pode ser. Porque a narrativa dele é exatamente igual a do mestre. O mestre, para poder explicar uma situação, ele tem que falar de todos os arredores, de todas as criaturas, o que está acontecendo, detalhar a coisa, o objeto, porque você tem que ficar perguntando isso para ele tem que te passar isso. Mas você não é legal ler isso num livro que você está lendo. Tem certos detalhes que são bons deixar pro leitor imaginar. E não só isso, tem coisas que nós sabemos, nós não somos burros. Não precisa explicar cada detalhe, não precisa explicar, por exemplo, não vem nada à mente agora no momento, mas por exemplo, livro, aquele objeto feito de papel que possui capa dura e que foi criado no século tal e que houve... Não vem nada na minha cabeça agora. Esse é o problema de não fazer um roteiro antes de escrever. Tudo foge, desaparece. Mas enfim, ele detalha umas coisas que não tem necessidade. Sabe? Seja mais rápido, objetivo. O livro tem 646 páginas. 646 páginas que se arrastam e muitas delas são inúteis. Para ter uma ideia de como parece um RPG, que a história mesmo acaba na página 569. O restante são extras. Glossário, o que é cada raça de anjo, o que é... como é que cada lugar... Tem necessidade, gente, desculpa, mas não tem necessidade. Se quer fazer um livro, isso é importante para quem joga RPG, para situar. Mas para quem tá lendo um livro, não. Se quer fazer um livro de RPG, então fala, tô fazendo um livro para mestrar. Desculpa, gente, como eu falei, não é nada contra o RPG, que é uma coisa que eu gosto bastante. É contra a narrativa dele. Ele não escreve bem. A sensação que eu tive é que ele pesquisou bastante e pensou, tem que colocar tudo no papel. Porque as pessoas têm que ver que eu pesquisei, estudei, li. É essa a sensação que eu tive. E ao mesmo tempo ele pesquisou de menos. Tem várias inconsistências.
principalmente na questão da Bíblia, tem muita inconsistência. Quer dizer, se você tá falando sobre anjos e você fica citando a Bíblia, então você tem que citar ela de forma correta. Desculpa aí, mas tem que citar de forma correta. Se não for para citar de forma correta, então não cita, não usa. Usa anjo com outro contexto. Aliás, nessa bagunça toda de anjos, eu confesso que de história de anjos meio doidos e malucos e cruéis, muito mais Angel Sanctuary do que a Batalha do Apocalipse. Não sei se vocês conhecem Angel Sanctuary, é um mangá, mas, nossa, dá de 10 a 0 nisso. Sem falar que ele mistura raças que totalmente desnecessárias, né? Dragões, fadas, elfos, duendes, hello, por quê? Não tem sentido. Flashbacks que são desnecessários, que não trazem nada para a história de hoje. Um palavreado, um linguajar oral que é pedante. Não é porque são anjos antiquíssimos que vivem já há milênios que tem que ser pedantes na forma de falar. Desculpa, gente, desculpa. Eu não gostei. Eu reconheço dos méritos dele. O cara estudou, o cara tentou, ele levou a literatura brasileira para muita gente que não lia nada que fosse escrito por autor brasileiro, e isso é legal. É uma portinha. Isso é legal. Mas eu não recomendo, tá? Perdão, desculpa, eu não recomendo. E os outros 2 livros que eu li foram os volumes 2 e 3 de As Brumas de Avalon. Eu tenho aqui comigo somente o volume 3, que eu acabei de ler nesse exato instante, que é o Gamo Rei. O volume 2 não está comigo, já emprestei para minha amiga, como vocês sabem. Eu estou relendo antes de emprestar para ela. Se bem que ela está demorando, ainda está no primeiro livro, mas vamos chegar lá. O segundo livro é A Senhora da... Não. O primeiro é A Senhora da Magia, o segundo é A Grande Rainha, o terceiro o Gamo Rei. Acabei de descobrir que o tradutor dessa versão que eu estou lendo é o mesmo tradutor da versão do Círculo do Livro que eu li durante toda a minha vida. Como eu disse pra vocês, eu li o livro pela primeira vez quando eu tinha 8 anos de idade, li outras 4 vezes antes, ainda durante a minha adolescência, e depois fiquei 500 anos sem ter lido, sem reler. Mas agora eu peguei essa versão, fui olhar no tradutor, que como eu já disse uma vez, é muito importante saber quem é que está traduzindo o livro que você está lendo. O tradutor é o Altencir Dutra, o mesmo tradutor dos livros daquela época, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu percebi realmente que era o mesmo livro que eu estava lendo. As palavras eram as mesmas, porque independente independente da qualidade do tradutor, não tem como um tradutor usar as mesmas palavras do outro, mesmo que o texto base seja o mesmo. Não existe como fazer isso, porque as pessoas têm um background diferente. Então, eu acho legal porque eu estou reconhecendo todas as palavras. Embora tenha alguns erros de digitação, tá, gente? Eu acho que isso foi erro do editor, eu devia ter prestado mais atenção, mas deixa quieto. Não é muito legal falar sobre séries de livros, porque isso dá spoiler pra caramba. Então, se eu falar sobre o livro 2 e o livro 3, quem ainda tá lendo o 1 já vai saber o que aconteceu. E é chato, né? Não quero spoilear ninguém, porque tem coisas legais. Mas eu vou dizer assim, por base, o seguinte. No livro 2, nós conhecemos a Gwennifer, a rainha de Arthur. E eu já adianto que eu não gosto dela. Não gosto. Embora no livro 2 ela ainda seja palatável, no livro 3 ela fica odiosa aos meus olhos. Eu não gosto dela. O que eu achei legal é que esse livro 3 eu pensei que eu não fosse gostar, porque a minha lembrança dele não era boa. Mas quando eu li agora eu descobri que eu adorei. Tem só uma coisa que eu não gosto nesse livro, é uma fase da vida da Morgana que me incomoda. E não é só a vida dela, é toda a relação do Arthur e da Gwennifer e do Lancelot, que realmente me incomoda. Mas o livro é bom. Esse livro 3 é bom. E eu peço desculpas a todos aqueles que ouviram me dizer que eu não gostei, tá? Porque ele é bom. E é legal também porque nesse livro nós somos apresentados ao meu personagem preferido, depois da Morgana, claro, que é o Gwydion.
A minha relação com ele é de amor e ódio. Ele é aquele que eu mais amo, mas é também o que eu mais odeio às vezes. Ele tem uma personalidade muito difícil, mas talvez seja por isso que eu não sei. Enfim. O que me dá mais raiva em toda a história das brumas, desculpem, querendo ou não, é a Gwenfer. E eu acho ela meio insana. Tem uma certa loucura na Gwenfer. Um fanatismo que faz com que ela revolucione as coisas ao redor dela. Ela é fraca, ela é uma pessoa de mentalidade fraca, de atitudes fracas, e ao mesmo tempo ela é hipócrita, ela é cruel, ela é preconceituosa, e ela destrói a vida das pessoas ao redor dela por ser assim, por ser fanática, por ser maluca, por ser preconceituosa. E eu tenho muita raiva dela. Ela podia ter alcançado grandes coisas, ela tinha tudo nas mãos. E ela, não sei, é muito difícil perdoar a Gwenfer. Embora a Morgana também tenha seus momentos de slap, porque ela também é uma pessoa que tinha tudo nas mãos, o poder estava na mão dela. Viviane teve um plano brilhante e deixou nas mãos da Morgana o futuro da Bretanha. E a Morgana jogou fora por medo, por imaturidade, por falta de confiança. E vai chegar um momento em que ela vai acordar para a realidade, vai verificar, pensar, refletir naquilo que ela deveria, de qual era a missão dela, o que ela deveria ter feito e o que ela não fez. Só que ela pena muito até chegar lá. E todos ao redor dela penam também. Todos ao redor dela acabam sofrendo os reflexos das atitudes dela e do medo dela. Enfim, o segundo e o terceiro livro são bem legais, muito melhores do que eu imagino, do que eu lembrava deles serem. E agora a gente vai entrar pro quarto livro, que é a coisa derradeira, onde tudo desanda. E não sei quantos de vocês conhecem o final da história do Rei Arthur, mas a coisa desanda feio. Então, vamos lá pro quarto livro. E para alguns outros que eu tenho que terminar, o desafio literário ainda está em andamento. Eu estou lendo 2 livros, tentando dar conta de um, dar conta de outro. Mas a gente faz o que pode. Então, vejo vocês assim que eu terminar de ler algum desses livros. Espero vê-los. Espero que continuem acompanhando. Espero conseguir resenhar no blog. Inclusive a resenha de As Brumas 1 e 2 eu fiz já no blog, está disponível, estejam à vontade. Batalha do Apocalipse ainda não resenhei, porque eu li uma resenha fantástica no Scooby, que diz exatamente o que eu penso de cada coisa do livro. E eu acho que sou incapaz de fazer uma resenha tão boa quanto aquela sem ser uma cópia escrita e literal. Bom, é isso. A gente se fala. Até mais.